Então, estamos iniciando a nossa última aula, nosso último encontro aqui no nosso curso de matemática básica. Então, sejam todos bem-vindos, que estão aqui presentes nesse nosso último encontro ao vivo, tá? Inclusive, eu coloquei um recadinho lá no Moodle para a gente, até vou mostrar aqui, fazer o compartilhamento na tela, tá? Da nossa página. Vou botar aqui, na janela. Na guia do Chrome, fica mais seguro para pegar o som, tá? Então, aqui no nosso curso de matemática básica, deixa eu colocar aqui no início, nas orientações iniciais, para vocês poderem ver, tá? Que eu fiz uma pequena alteração, que eu prorroguei, então, o final do curso para o dia 8/7, tá? Que é daqui a 2 quartas-feiras, tá? Para ter tempo de todo mundo poder se organizar, poder, de repente, fazer ali alguma atividade que ficou pendente, tá? As avaliações ali, a gente vai ter mais uma, que a avaliação dele que até está um pouquinho atrasada, amanhã eu já consigo abrir a avaliação, e a avaliação eu vou fechar lá no dia 8. Tá? Então vou deixar um tempo maior para vocês poderem fazer a avaliação, até que eu coloquei faz pouco também o material didático, tá? Então vou deixar um pouco mais para não ter problemas, né? Da gente poder fazer aí o fechamento, tudo direitinho, ter tempo de todo mundo terminar, fazer alguma, né, conseguir resolver alguma pendência, alguma atividade que tenha ficado devendo, enfim, para a gente poder fazer a finalização do curso. Tá? Então a gente prorrogou aí mais em uma semana, né? Mais uma semana e meia aí, não uma semana, né? O curso, tá? O fechamento lá no dia 8/7. Tá? A gente então vai falar na aula de hoje, tá? Aqui no nosso último tópico, o tópico 6, tá? Que é o de matemática e sustentabilidade. Então ali já tem os materiais didáticos do capítulo 6, até eu vou fazer, vou abrir uma outra guia, ao capítulo 6, e também a vista exercício, vamos discutir alguns deles durante o encontro de hoje. Tá? Vou compartilhar então a guia do nosso material didático. Tá? Vou deixar aqui essa aba para poder ser melhor. E também abrir aqui a nossa canetinha, né, para poder ir escrevendo ali. Tá? Então, gente, esse nosso capítulo 6 é um capítulo de matemática e sustentabilidade, como eu chamei ali no nosso plano de aula. Tá? Nesse capítulo, então, quais são os objetivos, ou qual é o resumo, tá? É aplicar alguns conhecimentos que a gente já discutiu nesse nosso curso digamos assim, a questão da sustentabilidade, que daqui a pouco nós vamos discutir qual é o conceito disso, e também ver alguns outros tópicos que a gente não viu durante essa nossa aula, né? Que é principalmente a matemática financeira e alguns tópicos de estatística. Tá? Então vamos ver dar uma pincelada nesses dois temas, além de revisar alguns pontos ali de geometria, de razão e proporcionalidade dentro dessa parte então de sustentabilidade. Tá? Então, passando aqui para os objetivos desse nosso material, desse nosso capítulo, desse último capítulo, então a gente vai ver ali um pouquinho então da geometria espacial, tá? E onde a gente vai ver essa parte de geometria espacial? Em problemas de otimização de embalagem, tá? Então, por exemplo, vocês observam aí no mercado que às vezes as embalagens trocam, né? Muitas vezes elas não mantêm a mesma quantidade de produto, isso é uma realidade. Mas também a gente vê que o produto ele manteve a quantidade, só que mudou o desenho da embalagem. E isso tem a ver com a questão da sustentabilidade, de utilizar menos material para produzir aquela embalagem do que se usava antigamente. Tá? A questão então da matemática financeira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E também a questão aqui da análise de estatística, né? Então de médias, mediana, moda, frequência. Vamos dar uma palhinha um pouquinho sobre isso nesse nosso último capítulo aqui do nosso curso. Tá? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, tá, que é uma palavra aí que está bastante em voga, bastante em moda, né? Inclusive, vamos utilizar esse termo moda lá na estatística, nós já chegamos lá. O que vem a ser, então, a sustentabilidade? Esse termo, então, ele surgiu em 87, nesse chamado relatório de Brundtland, tá? Que até eu botei o conceito aqui embaixo, tá? Para dizer de onde é que saiu esse conceito. O que é sustentabilidade? É suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, tá? Ou seja, não é utilizar todos os recursos que nós temos agora sem se preocupar do que as gerações seguintes também vão ter que sobreviver utilizando dessa mesma
dessas mesmas necessidades ou até outras necessidades. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a questão do petróleo, a questão da água, a questão do ar, a questão da fauna, da flora. Então, tudo isso é utilizar esses materiais, enfim, essas matérias-primas, mas sem comprometer o futuro, não só pensar no presente. Tá? A sustentabilidade ela tem três pilares. Então, o pilar do ambiental, que é o chamado ecologicamente correto, reduzir o impacto no ecossistema, tá? Com relação ao uso dos recursos naturais. A gente tem outro pilar que é o social, tá? Que envolve a melhora da qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. E também tem o pilar econômico, que é o economicamente viável, né? Então, um projeto só se justifique se ele for capaz de gerar lucro, economia e justifique sua existência ao longo do tempo. Tá? Só gerar lucro e comprometer o futuro, isso também não adianta. Tá? E aí alguém vai perguntar, mas o que a matemática então tem a ver com a questão do meio ambiente? Na verdade, ela tem tudo a ver com o meio ambiente. Tá? Aqui tem uma boa observação que a gente não gerencia aquilo que não se mede. A gente precisa de medidas, de valores, de projeções, de estatística, de gráficos, né, de tabelas. Então a gente precisa de medidas para poder fazer uma projeção do futuro. Né? Então é através da matemática que isso acaba também da matemática, né? Claro, também que a gente consegue fazer esse processo de gerenciamento. Tá? Por exemplo, então, a questão do desperdício de água, a eficiência energética, o tempo de retorno, né, que é o payback, né, de um investimento, por exemplo, em energia solar, prever cenários futuros, né, através da estatística, e essa estatística ela permite a gente fazer esse tipo de previsão. Tá? Então aí, claro, uma pincelada bem rápida na questão da sustentabilidade e com a sua relação com a matemática, que a gente vai dar, então, alguma atenção nesse último capítulo. Tá? A gente vai começar a fazer uma fala aqui, tá? Com relação à parte da matemática financeira. Tá? A gente não fez abordagens durante, não tem um capítulo específico nos tópicos anteriores que a gente discutiu, e eu preferi deixar então para esse último tópico. Tá? Então a matemática financeira é uma aplicação bem prática dos conceitos de matemática, da aritmética e da álgebra dentro de uma realidade muito comum do nosso dia a dia. A gente se envolve, né, está sempre preocupado com a questão das nossas finanças, das nossas economias, dos custos, dos valores, da projeção lá de uma conta, de um financiamento. Então a matemática financeira está muito presente dentro do nosso cotidiano. Tá? Quando a gente vai no supermercado, vai tomar um café na padaria, vai pagar uma conta com atraso ou fim, a matemática ela vai estar presente aí, utilizando alguns conceitos financeiros. No quadro 1, aqui na página 4 do nosso material didático, eu trouxe alguns conceitos bem fundamentais da matemática financeira. Tá? Então a gente vai ter aqui primeiro o conceito do chamado capital inicial, tá? Que a gente geralmente chama com a letra C maiúscula. Tá? O que é o capital inicial? Também chamado de principal, né, por alguns autores aí de materiais didáticos, é o valor de partida, ou seja, é o valor que eu investi, é o valor que eu estou devendo, é o valor que eu peguei emprestado, tá? É o valor que eu emprestei para alguém. Esse é o chamado capital inicial. Tá? O juro, que a gente geralmente simboliza com uma letra J, aqui, maiúscula, tá? O que é o juro? É a remuneração cobrada pelo dinheiro que eu emprestei ou que eu vou pagar pelo dinheiro que eu tomei emprestado, ou é o valor que vai render, né, numa uma entidade financeira, aquele valor que vai render a mais sobre aquele valor que eu depositei numa poupança, por exemplo. Tá? É o retorno do investimento, é o pagamento que eu dou por ter um dinheiro na mão, ou eu ou o banco. Né? Então, a remuneração é um valor a mais gerado sobre aquele nosso capital inicial, né? Que eu tomei emprestado, ou emprestei, enfim, tá? Porque eu investi de qualquer maneira. Como é que esse juro ele é gerado? Ele vai ser gerado através de uma taxa de juro, tá? Que nós vamos chamar de I minúsculo. Tá? Essa taxa de juro ele vai ser um percentual, tá? Que vai incidir sobre esse capital inicial, que vai gerar o meu juro. Então esse juro vai ser gerado à medida que a taxa de juro ela incide sobre o capital inicial, tá? Durante um período de tempo, sei lá, meses, anos, enfim, semestres, trimestres, enfim, quem define isso aí é a negociação.
tá? Então, o percentual que indica a remuneração ou custo pelo uso do capital expresso em unidades de tempo. Então, como ao mês, ao ano, principalmente, tá? Pode ser ao dia, pode ser ao trimestre, à quinzena, enfim, uma unidade de tempo. E o montante, que a gente vai chamar então como um M maiúsculo, tá? O que é o montante? É o valor acumulado. É o meu capital inicial mais o valor que o juro rendeu sobre aquele valor de início. Tá? Então, esses 4 tópicos, esses 4 eixos aí, a gente consegue lidar e interpretar bem os problemas e as questões da matemática financeira. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, vá colocando ali. Eu estou com o chat aberto aqui numa outra tela, tá? Vocês podem fazendo perguntas e considerações com relação a esse tópico, certo? Bom, vamos falar da questão da porcentagem associada com com a matemática financeira, falando então sobre descontos, tá? O que é um desconto? A gente tem então o chamado desconto comercial, que é o desconto simples, tá? E vai ser um abatimento, uma redução do preço original, tá? Então eu botei um exemplo aqui de uma cisterna, tá? Se essa cisterna ela custa R$ 2.000, tá? E se eu pagar à vista, eu tenho um desconto de 15% sobre esses 2.000, tá? Então, relembrando, o que é a porcentagem? É uma forma de expressar uma quantidade. Eu tenho 15%, tá? Então, equivale a uma razão, né? Uma divisão, uma fração de 15 por 100, tá? E isso vai chegar no valor decimal de 0,15, tá? Vou dar uma tiradinha aqui no meu mesa de computador que está ficando meio ruim ali de escrever. Vou botar de novo aqui. Talvez vai melhorar, tá? Então a gente vai ter um desconto de 15%. Então como é que eu calculo esse desconto? Então eu vou pegar o valor dos R$ 2.000 e aplicar e multiplicar pelo valor decimal correspondente à minha porcentagem, que é 0,15. Fazendo aqui o produto, então eu vou ter R$ 300 de desconto. Abatendo esses R$ 300 dos 2.000, a gente vai ter um custo total da minha cisterna de R$ 1.700. Tá? A gente pode pensar também por um outro lado. Se eu vou pagar um desconto de 15%, é que na verdade eu vou pagar 85% do valor inicial. Tá? Então eu posso calcular diretamente, aplicando aqui, multiplicando os R$ 2.000, que é o valor da minha cisterna, sendo que eu vou pagar 85% desse valor. Se eu fizer esse produto aqui, também vai dar R$ 1.700. Vamos pensar também por um outro lado. Se eu tenho um desconto de 15%, é porque eu vou pagar 85% do valor original. Também a gente pode ir por esse outro lado. Tá? Bom, de uma outra forma, a gente pode ter também os chamados descontos sucessivos. O que é isso? Eu posso ter, por exemplo, um desconto por comprar à vista e posso ter mais um desconto se eu levar um determinado produto ou um determinado, enfim, qualificação daquele produto, tá? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, em alguns momentos, tá, chamadas alíquotas de IPI, que é o chamado imposto, até coloquei aqui, sobre produtos industrializados, tá? De alguma forma, por exemplo, se eu comprar um carro que polui menos, tá? Sei lá, um carro híbrido, ou um carro flex, tá? Ou um carro elétrico, agora, né? É algo que está bastante em moda, tá? Então, carros que vão poluir menos vão pagar menos imposto. Então, tem uma redução desse IPI, ou zero o IPI, ou tem então uma taxa menor. Então, eu posso ter um desconto pelo pagamento à vista, mais o desconto do imposto que já estava embutido no valor, então eu retiro então um desconto a mais. Então, são descontos sucessivos que vão fazer eu ter um valor menor do meu pagamento, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, ó, aplicando essa questão da redução do IPI. Então, vamos supor que eu tenho um veículo cujo custo total dele é de R$ 80.000. A gente vai ter um desconto, né, pela redução do IPI, do imposto, de 5%. Tá? E a gente vai ter um segundo desconto, né, um bônus lá da concessionária, por exemplo, mais de 4%. Tá? Um desconto sobre o valor já reduzido para incentivar a troca de um carro antigo por um carro novo menos poluente. Ele quer saber então qual é o valor final desse veículo. Tá?
A um primeiro momento, a gente pode pensar, bom, eu tive um desconto de 5, vou ter um desconto de 4, posso somar aqui, vou ter um desconto de 9, né? Você pode pensar por aí. Mas não, tá, gente? A gente não pode fazer esse somatório simples de porcentagem. Não vai ser um desconto realmente de 9%, tá? Porque é o seguinte, eu vou ter 80 mil e vou fazer um desconto de 5% dele, ou seja, vou pagar 95% daquele valor. E sobre esse 95%, eu vou aplicar mais 4%. Ou pagar 96% daquele 95% do valor original. Então, ele tem descontos sucessivos que a gente vai aplicar o segundo desconto sobre o valor já reduzido e não sobre o preço original, como eu explico para você daqui na resolução do exercício. Tá? Então, observando o seguinte, no primeiro desconto tem aqui 80 mil, que era o valor original do meu veículo. Tá? Vou dar uma aumentar aqui nossa tela para ficar melhor para enxergar, né? Então, a gente tem 80 mil, que eu vou aplicar os 5%, né? Então, 0,05 na forma decimal. Então, a gente vai ter um desconto de 4 mil reais de maneira efetiva. Então, de 80 mil, ele reduz para 76. Tá? Agora, o desconto de 4%, eu vou aplicar sobre os 76. Tá? Que vai dar um desconto efetivo de 3.040 reais. Então, agora eu faço 76 mil menos 3.040, eu vou ter um valor final de 72.960 reais. Tá? Então, a gente calcula os valores de maneira sucessivamente, sempre sobre o valor já reduzido, não sobre o valor original, evidentemente. Tá? E daí a gente pode pensar também por aquele outro lado, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Se eu tenho um desconto de 5%, eu vou pagar então 95% do meu valor original. Então eu vou ter um fator de 0,95, eu vou multiplicar lá o 80 mil. E depois, desse valor de 76 mil, eu multiplico por 0,96, que é correspondente de desconto de 4, então eu vou pagar 95% do valor. Então posso fazer uma multiplicação sucessiva. O 80 mil vezes 0,95, e isso aqui é o meu 76 mil, né? Tá? E daí eu multiplico por 0,96. Então são multiplicações de maneira sucessiva, vai dar os 72.960. Tá? Se eu pensar também de uma outra forma, para ver, calcular tudo de uma vez só, né? O que a gente pode fazer? Se a gente fizer esse produto de 0,95 pelo 0,96, ó, a gente vai ter um fator aqui de 0,912, 0,912. Tá? Ou seja, aplicando uma alíquota de 5% e depois de 4%, eu vou pagar 91,2% do valor original. Se eu fizer 100 menos esse valor, tá? A gente vai ter um desconto sucessivo no total de 8,8%. E não de 9%, que a gente poderia pensar quando desconta 5 mais 4 dá 9. Na verdade, não é 9, ele vai dar um desconto menor, vai dar de 8,8%. Tá? Então a gente pode pensar nesse sentido com relação aos chamados descontos sucessivos. Eu posso pegar lá aquele meu fator, né, qual valor que eu vou pagar, e assim fazendo as multiplicações para encontrar o valor dos abatimentos num preço. Tá? Então a gente tem aqui uma aplicação interessante da porcentagem, os conceitos de porcentagem e também os conceitos da matemática financeira. Tá? Então a gente pode observar esse exercício, ele é bem didático quanto a essa relação. Tá? Então, resumindo essa parte dos descontos sucessivos, tá? A gente também pode pensar num outro sentido, que é dos acréscimos sucessivos, né? Digamos lá que eu tenho uma multa por atraso, por exemplo. Geralmente as contas, né, os boletos que a gente paga todo mês, ele tem uma multa só pelo atraso em si, tá? Pode ser 1%, 2%, 5%, 7%, mais o atraso que é contado dia a dia de atraso. Então, se eu atrasar uma semana ou um dia, eu vou ter aquela multa física, a multa fixa só pelo atraso em si, e mais o atraso dos dias. Então, na verdade, são duas multas que a gente paga. Então, isso é um acréscimo sucessivo, que eu vou somar ao meu valor inicial. Então, como eu digo aqui, né, ao invés de subtrair, a gente soma. Tá? Então, aqui nesse segundo quadro, eu coloco para vocês aqui um resuminho e as formulazinhas, né? Às vezes a gente precisa de uma equaçãozinha rápida, né?
Então, o desconto sucessivo, tá, é exatamente esse cálculo que a gente fez anteriormente aqui, ó, tá? Que é desconto, são os fatores. Ó, 0,95 vezes 0,96 vai dar um fator de 91,12 descontado de 100. Se eu utilizar o decimal, eu farei então 1 menos 0,912, que daria lá o 8,8, tá? E daí então daria zero, desculpa, 0, né? Vou corrigir aqui. Eu daria lá 0,88, tá? Então, daí que vem na forma percentual, 8,8%. Tá? Então, essa ideia está sintetizada nessas equações aqui. Eu não quis entrar com a equação direta e apresentá-la no final num quadro, para a gente primeiro pensar de maneira lógica. Né? Então, o desconto sucessivo, 1 menos, daí o desconto, aí seria o 1 menos o 0,96, depois o 0,95 e assim sucessivamente, dependendo dos vários descontos que a gente tem. E esse desconto sempre expressa na forma decimal, não na forma percentual. Da mesma forma que eu tenho um desconto, eu posso ter um acréscimo. Então, ao invés de subtrair, eu vou somar. Tá? E aí o A é o percentual, a taxa de acréscimo, expressa então na forma decimal. E daí o valor final com desconto ou o valor final com o acréscimo, tá? Vai ser o valor inicial multiplicado pelo desconto sucessivo, né? Que seria o valor aqui eu posso aplicar direto no valor inicial e os valores de desconto, os descontos sucessivos, como a gente fez no exemplo do carro, ou no valor final de acréscimo, onde eu vou multiplicar então os acréscimos sucessivos percentuais, sei lá, de juro por atraso, juro de multa diária, enfim, tem os exemplos dos boletos aí, tá? Eu não quis começar com fórmula, até as fórmulas são um pouco grandes, tá? E esses termos aqui dependem do número de acréscimos ou de descontos. Por exemplo, no exemplo do carro, eu tive 2 descontos, então eu vou ter 2 termos. Então, se eu tiver mais termos, eu vou acrescentando mais descontos, vou acrescentando mais termos, por isso que a gente coloca na N. Tá? Então, se eu tiver 10 descontos sucessivos, então vou ter 10 termos, então N vai ser igual a 10. Tá? Então, a gente tem esses destaques aqui com relação aos descontos e aos acréscimos e os valores finais com desconto, com abatimento ou com um acréscimo final. Tá? Mas, claro, com a questão do desconto, a gente pode, se pensar em termos de porcentagem de forma lógica, conseguir resolver também sem aplicar as fórmulas. Tá? Mas quis botar a fórmula para vocês terem aí registrado. Tá? Bom, falando agora dos juros, tá? O que é o juro? Quando a gente não tem o valor total, o valor à vista, a gente recorre ao crédito, né? Então, os cartões, ou no banco, enfim, tá? Financeira. Então a gente vai ter, nesse momento aqui, 2 tipos de juros, né? Ou numa aplicação, né? Quando eu quero ter um dinheiro lá sobrando, lá, que não vou precisar, coloco numa aplicação, ele vai render um juro, uma remuneração sobre aquele valor que está na mão do banco. Não está na minha mão, está à disposição do banco para ele poder utilizar. Então, o banco me remunera, me paga por ter aquele valor na mão dele. Ou eu, quando pego o dinheiro do banco, o dinheiro que era do banco lá está na minha mão, eu vou ter que pagar, digamos que um aluguel, uma remuneração por estar por aquele valor na minha mão. A gente tem 2 tipos de juros, chamados juros simples, que é geralmente aplicado em multas por atraso. Ah, eu atrasei minha conta, aplico juros simples. A equação dos juros simples é o juros, que é o produto do capital inicial pela taxa pelo tempo. Tá? Sempre cuidando aqui para a taxa, tá? Taxa de juros e o tempo sempre estarem na mesma unidade. Então, se minha taxa é de 10% ao ano, o meu tempo tem que estar em anos. Se minha taxa é de 2% ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Então, tem que cuidar para estar sempre na mesma unidade. Se não tiver, tem que fazer as conversões. Tá? E a taxa de juros na forma decimal, nunca na forma de porcentagem, sempre na forma decimal. E o juro composto são os juros dos bancos, né? Financiamento, cartão de crédito, chamado juros sobre juros. As nossas dívidas é juros composto, que a um longo prazo vai dar sempre um valor maior do que o juro simples. Tá? Por quê? Porque o juro simples ele é definido sobre o valor inicial. Tá? Então, se eu botei no banco 10 mil reais, ele vai aplicar um certo percentual sempre sobre os 10 mil reais. Independente se eu já tenho 20 mil. Ele vai sempre aplicar sempre no valor inicial de 10 mil.
No juro composto, ele vai aplicar aquela taxa de juros sobre o valor momentâneo, o valor presente. Ou seja, que é o valor inicial mais o que já rendeu. Então a gente vai ver que ao longo do tempo, o juro composto ele rende mais, ou a dívida aumenta mais, do que no juro simples. Tá? A equação do juro composto é essa aqui. O montante vai ser o produto do capital vezes a soma da unidade mais a taxa de juros elevado ao tempo. Tá? Então a gente pode ter uma equação exponencial se a minha incógnita for o tempo. Tá? Onde M vai ser o montante, o seu capital, o valor inicial, e a taxa de juros, e o T é o tempo. Sempre cuidando para fazer a relação de igualdade entre o tempo e o tempo que está presente na taxa de juros. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, que eu tenho aqui de juros simples e composto, mas eu separei para a gente trabalhar, vou pegar aqui nas minhas anotações, ali na nossa lista de exercícios, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a lista de exercícios. Deixa eu compartilhar essa aqui para vocês observarem, tá? Da lista de exercícios, então ela tem no total aqui de 20 exercícios, tá? São sugestões, são propostas para vocês fazerem, né? Essa lista. Aqui só vai ter uma pequena correção, a questão 17 eu alterei, porque ela tem um erro aqui, tá? Então eu troquei essa questão, depois eu vou trocar a lista para colocar uma lista nova, só alterando a questão 17, tá? E depois também vou alterar ali o gabarito lá no final, claro. Tá? Tem um gabarito aqui para vocês também poderem conferir se estão indo bem, estão conseguindo realizar a atividade corretamente. Tá? Só que está na nossa lista, eu separei aqui para a gente trabalhar da nossa lista de exercícios, exercício número 5. Tá? Número 5 aqui, tá aqui o número 5. Tá? Deixa eu abrir essa listinha para a gente poder enxergar o que reduzir um pouquinho aqui a tela. Não vai precisar, não vai precisar. Então, exercício 5, tá? Um investidor aplicou R$ 3.000 em um produto financeiro que remunera o capital pelo regime de juros simples. Tá? Então, a gente tem aqui juros simples, vou marcar aqui de vermelho, para já poder trabalhar. Então, se eu tenho juros simples, eu sei que vou aplicar essa equação aqui. O juro vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Certo? Então, essa equação a gente vai utilizar. Tá? Bom, quando ele diz que aplicou R$ 3.000, esses R$ 3.000 é o meu capital inicial. Então, vou botar aqui 3.000. Na hora de fazer a conta, tá, eu sugiro que vocês tirem aqui essas casas dos centavos, a não ser que ela apresente essa casa. Tá? Se ela não tem, é tudo zerado, então só coloca ali o valor inteiro. Tá? Facilita para calcular, para a gente não se complicar. Tá? Se tiver os centavos, claro, coloca os centavos. Mas se não tiver, bota só a parte inteira, facilita ali, diminui o zero para a gente não se perder. Tá? Ele diz que a taxa, que é o nosso I, é de 2, vou lembrar aqui, é de 2% ao mês. Então, aparece assim, AM. Então, ao mês. Se pegar os boletos de vocês, ali, algum contrato, sempre AM, AA de ao ano, ou ao dia, enfim, tá? Ou ao trimestre, ao semestre, enfim, alguma unidade de tempo. A sugestão que eu dou para você também, imediatamente já separou aqui a taxa, 2% ao mês, já converte para decimal. Tá? Então, isso aqui vale 0,02. Já deixa pronto no decimal para não ter perigo de pegar o valor 2 aqui, percentual, e jogar na equação. Tá? Então, aqui está o nosso capital, aqui está a nossa taxa de juros. A aplicação foi mantida por 6 meses consecutivos, sem novos aportes ou retiradas. Ou seja, ele não depositou mais nada e ele não fez nenhum saque. Então, a gente vai ter um tempo aqui, tá? Então, de 6 meses. Certo? Muito bem, ele quer saber então qual é o montante acumulado ao final do período. Então, como é que eu calculo o montante? Tá? O montante ele vai ser a soma do capital inicial mais o juro que ele rendeu. Tá? Se eu calculo o juro por essa equação, eu já tenho o meu capital inicial, eu facilmente determino então o valor do montante que eu vou ter ao final dos 6 meses nessas condições. Então vamos lá. Então, o juro vai ser um capital de 3.000 multiplicado pela taxa na forma decimal de 0,02 por um prazo de 6 meses.
efetuando aí esse produto, ele vai dar exatamente 360 reais. Tá? Dessa maneira, o meu montante ele vai ser os 3.000 reais que eu tinha aplicado, mais os 360 que vieram do rendimento. A gente vai ter um montante, então, de 3.360 reais. Tá? Então, usar a alternativa B nesse exercício. Tá? Então, uma aplicação básica da ideia do juros simples, cuidando sempre a taxa, né? Observando aqui a unidade da taxa de juros tem que bater com a unidade do tempo. Se não tiver, a gente faz a conversão. Tá? Gente, acho que o problema é bem simples, né, de aplicação de juros simples. Tá? Alguém está com alguma dúvida? Alguém está todo mundo conseguindo acompanhar a ideia? Tá? Pode colocar aí no chat para a gente poder observar. Tá? O que vocês estão achando? Está tudo tranquilo por enquanto? Tá? Então a gente tem esse exemplo 5 aqui de juros simples. Tá? Depois eu separei aqui para a gente ver uma ideia, o exercício 6, que é o exercício de desconto, tá? Que a gente pode usar só a ideia de porcentagem, tá? Para poder resolver esse tipo de exercício. Tá? Fui olhar se eu estava gravando ali, que o gente reiniciou, né? Tá tudo certinho ali. Vamos lá então para o exercício número 6. Tá? O que diz a questão 6? Uma escola de idiomas cobra uma taxa de matrícula de R$ 200. É muito comum ir nas escolas particulares. Cobra uma taxa de matrícula e depois as mensalidades. Tá? Para atrair novos alunos, a instituição lançou uma promoção oferecendo 30% de desconto na matrícula, ou seja, eu vou ter 30%, 30% de desconto na matrícula, né? 30% de desconto dos R$ 200, certo? Mais 20% de desconto sobre o material didático, tá? Beleza. Sabendo que esses descontos totalizaram uma economia de R$ 150 para o cliente, então esse desconto na matrícula mais o desconto no material didático resultou em R$ 150 de economia. Tá? É correto afirmar que o valor do material didático sem o desconto é D. Muito bem. Então, qual é a estratégia para a gente poder resolver esse exercício? Eu tive R$ 150 de desconto, somando os 30% que eu ganhei lá da matrícula, mais os 20% do material didático. Então, o primeiro passo é o seguinte, a gente calcular esse 30% de 200. Então, na questão da matrícula, vou botar aqui, a matrícula, tá? Quanto é que ele saiu essa matrícula? Saiu 0,3 vezes 200, tá? Ou seja, 30% aplicado a 200. Isso aí dá um total de R$ 60. Então, desses 150 aqui, 60 foram do desconto da matrícula. Tá? Então, quanto foi o desconto do material didático? Tá? Então, o material didático, tá? Ele teve um desconto de 150, que foi o total, menos os 60 que eu tirei ali. Isso vai dar um desconto de R$ 90. Eu tive um desconto de R$ 90 do material didático, mais 60 da minha matrícula. Bom, esses R$ 90 que foi o desconto correspondente ao material didático, ele corresponde a 20%, né? Ele teve 20% de desconto no material didático, tá? Então, vamos botar de verde. Então, esses R$ 90 que eu tive, tá? Ele equivale a 20% de desconto. Ou seja, para saber o valor do material didático sem o desconto, que é o que pede o exercício, então eu tenho que pensar em 100% desse valor. Então aplicamos aqui uma regrinha de 3, bem simples. Tá? Então a gente vai ter aqui o 20 que multiplica o x, vai ser 90 que multiplica o 100. Tá? Então a gente vai ter aqui os 9.000, produto ali do lado direito, dividido por 200, por 20, a gente vai ter o valor do nosso material didático equivalente a R$ 450. Tá? Então, letra B do exercício 6. Tá?
Então vejam, é uma organização de um pensamento lógico. O desconto da matrícula mais o material didático resultou em 150. Tá? Daí, desses 150, quanto foi da matrícula? 60. 30% de 200. Então, quanto foi o desconto do material didático? 150 menos 60. 90. Esses 90 equivalem aos 20% do desconto do material didático. Ou seja, o valor total sem o desconto do material didático é 80%. Ou 100%, que eu estou pensando no valor total. Tá? Uma regrinha de 3 simples, como a gente já viu ali, que a porcentagem a gente pode tranquilamente, é linear, então resolver por porcentagem, ou por regra de 3, conseguimos calcular então aí o valor final do nosso material didático. Certo? Então, um probleminha de descontos, mas também podemos resolver sem, digamos, estar dentro do contexto da matemática financeira. Né? Podemos tranquilamente, com porcentagem e regra de 3, fazer a solução desse problema. Tá? Ainda dentro do capítulo dos juros, eu selecionei o problema 9, para dar uma olhadinha, que fala de juro composto. Tá? E problema 9, é isso. Tá? E esse 8 também é, não, 8 ele é de... O 8 é juro simples, tá? Então diz o seguinte, o problema 9, que com um pedaço de uma página e um pedaço na outra. Um projeto de modernização tecnológica de um setor administrativo prevê um investimento inicial para a aquisição de novos servidores. O valor total foi financiado para o pagamento integral ao final de 2 anos, sobre uma taxa de juros composta de 10% ao ano. Tá? Sabe-se que, devido a uma cláusula contratual de atualização monetária, o montante final a ser quitado pela administração ao término do período de carência será exatamente de R$ 145.200. Tá? Diante desse cenário financeiro, qual o valor, ou foi, né? Então, uma citação, né? Qual foi o valor do capital inicialmente aportado no projeto? Tá? Então, o que nós temos aqui de dados? Então, primeiro, a gente vai trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui com o juro composto. Sempre é bom a gente fazer, né? Destacar aqui qual é o juro que a gente vai trabalhar no problema. Juro composto. Tá? Então, o que nós temos aqui? A gente tem que o montante, que é o valor final, que vai ter que ser pago, tá? Vai ser de R$ 145.200. Certo? No início do problema, ele diz que, bom, ele não diz o valor inicial, porque justamente o que ele pede, né? Qual o valor do capital inicialmente aportado, então justamente ele quer saber o capital, tá? O valor inicial, tá? A gente tem que ver então qual é a taxa de juros, então qual é o tempo que ele ficou esse valor aí rendendo, tá? A gente tem aqui que a taxa de juros é de 10% ao ano ao longo de 2 anos. Tá? Vamos botar esse dado aqui. Então, 10%, 10% ao ano. Então, a gente já converte aqui para decimal, 0,1, e uma taxa, um tempo de período, né, de 2 anos. Certo? Bom, a equação do juro composto, a gente vai ter que o montante ele vai ser o capital que multiplica uma potência, que é a soma da unidade mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Nesse caso aqui é só um valor elevado a um dado expoente, vai ser expoente 2. Caso a gente quisesse descobrir o tempo, daí teria que aplicar, já que seria uma equação exponencial, né? Daí teria que aplicar as regras para a resolução de equação exponencial. Alguma equação exponencial a gente não vê lá, a matemática básica, eu estou pensando em matemática do ensino fundamental, então eu não coloquei equações exponenciais, nem logaritmos aqui nesse nosso curso. Tá? Então vamos substituir aqui os dados. Então eu tenho um montante de 145.200 que é igual, então, o produto do capital por esse fator aqui, 1 mais a taxa de 0,1 elevado a um período de 2 anos. Então, esse termo aqui, a gente vai ter, então, 1,1, tá? Elevado ao quadrado. Tá? 1,1 ao quadrado, ele dá 1,21. Tá? 1,21. Ou seja, eu vou pegar esse para poder isolar aqui o capital, eu vou passar 1,1 dividindo o lado oposto. Tá? Então, o meu capital vai ser o quê? Tá? O montante, 145.200,
dividido aqui pelo 1,21, e isso resulta num capital inicial, dá um valor redondo de 120 mil reais. Tá? Então, letra A no exercício número 9. Tá? Uma aplicação direta aí das ideias, uma aplicação direta das ideias aí do, é, do nosso do juro composto. Tá? Certo? Então, muito bem. Então falamos aqui um pouquinho de juros de matemática financeira, aí conceitos básicos aqui de juros simples, juros compostos, descontos, acréscimos. Né? Então aí a gente tem 10 exercícios, eu coloquei nessa primeira metade, 10 de matemática financeira, depois tem os demais ali de matemática dos outros tópicos ali, proporção e um pouquinho de estatística. Tá? Muito bem, então vamos seguindo aqui, para a gente poder então falar da, dos outros tópicos que a gente discutiu aqui nesse capítulo número 6. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso capítulo. Vou compartilhar essa guia para vocês poderem observar aí. Aí depois tem os exemplos que eu deixei aqui, né? Então, além do que a gente já fez, tem os exemplos do nosso material didático. Tá? Antes de fechar esse capítulo, tem um conceito de payback, né, que é chamado retorno do investimento. Tá? Está muito em moda também a questão dos painéis solares, né? A geração de energia elétrica residencial através dos painéis fotovoltaicos. Tá? Então, o que é isso? Vocês vão ter que fazer um investimento inicial, tá? Que é a instalação e a compra do equipamento. Tá? Isso aí é certo. Só que depois, a grande questão é em que momento esse material vai se pagar? Em que momento eu vou começar a já não ter prejuízo desse a mais, que eu vou ter realmente uma economia. Tá? Então, aqui esse payback, então, é uma ferramenta que é usada então para a tomada de uma decisão sustentável, porque de repente o meu tempo de retorno vai ser lá 5, 10 anos, dependendo do valor do investimento, não vai valer a pena. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo simples do cálculo desse payback, né? Que é, por exemplo, eu vou trocar as lâmpadas de casa. Tá? Eu tenho as lâmpadas lá fluorescentes, a lâmpada incandescente, vou trocar por lâmpadas de LED, que são mais econômicas. Né? Então eu troquei 10 lâmpadas de casa com um custo inicial de R$ 150. Tá? Eu observo nos meses que eu comecei a utilizar essas lâmpadas que a minha conta de luz começou a ter um desconto de R$ 30 mensais. Tá? Então o tempo de retorno para eu poder recuperar esses 150 que eu investi, tá? Vai ser ao longo de 5 meses, porque é a razão, né, do investimento inicial pela economia mensal, R$ 30 por mês. Então, ao longo de 5 meses, as lâmpadas se pagaram, como se diz, o retorno de investimento. Então, depois desse período, eu vou ter uma economia real de R$ 30 na minha conta de luz. Tá? E pode aplicar em painéis solares, para geradores eólicos, para carro elétrico, né? E dentre outros produtos em relação voltados à sustentabilidade. Certo? Bom, o terceiro tópico, né, dentro do nosso capítulo, que eu chamei aqui de cooperativismo e economia solidária, é a matemática compartilhada. Tá? Então a gente vai falar ou trabalhar com base do cooperativismo. O que é o cooperativismo? É quando a gente se reúne numa cooperativa, objetivando um fim comum, ao fim de auferir lucros, né, que tem um lucro líquido, e fazer a divisão desse lucro das pessoas. Né? Contado ali os nossos custos que a gente teve. Tá? Então, isso que vem ser o cooperativismo, que também combate então, na economia solidária. Tá? E uma forma muito utilizada na economia solidária, na cooperativa, é a divisão proporcional. Tá? Que pode ser com base no investimento, com base na quantidade de vendas, com base nas horas trabalhadas, no valor investido. Então, eu vou proporcionalmente dividir o lucro, tendo esse parâmetro, né? A divisão proporcional. E daí entra a questão de razão e proporção. Tá? Um exemplo disso tá aqui no nosso material, mas eu também quis trazer um exemplo da nossa lista de exercícios. Tá? Deixa eu ver qual é o exercício que eu tenho separado aqui. O exercício número 11. Tá?
Então, deixa eu pegar lá a nossa lista de exercícios. Então, além desse que está no material, vamos fazer um da nossa lista. Tá? Exercício 11. Logo o primeiro aqui já do bloco 2. Tá? Então, diz o seguinte: na cooperativa Composta a Vida, os membros coletam resíduos orgânicos em feiras livres, produzidos para transformar em adubo. Tá? No último mês, descontado, né? No último mês, enfim, né, descontado aí os custos de operação, a gente teve um valor líquido de R$ 4.800. É o que rendeu desse nosso, pagando tudo, rendeu 4.800. São 3 cooperados, tá? Que tem o nome de Mariana, Diego e Fernanda, tá? E a divisão do valor foi acordado dentro da cooperativa, dentro do estatuto, né, inclusive da economia solidária da associação. Esse valor é dividido proporcionalmente com base nas horas trabalhadas. A Mariana trabalhou 20 horas, o Diego trabalhou 25 e o Fernando trabalhou 35. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa divisão, essa separação aí dos valores? Tá? Então, na letra A, pede o total de horas trabalhadas e encontra a constante de proporcionalidade. Tá? O que vai ser essa constante de proporcionalidade? Vai ser o fator que vai determinar quanto cada pessoa vai receber de acordo com as horas que ela trabalhou. Tá? Já chegamos ali. Depois, com base nessa constante de proporcionalidade, vamos calcular o valor que cada pessoa recebeu e depois fazer uma avaliação aqui de por que esse método ele é mais justo e transparente. Tá? Eu vou resolver esse problema 11 que está aqui na parte de baixo, assim, no rodapé aqui da questão 12. Tá? Vamos resolver a questão, deixa eu marcar aqui para vocês. Tá? Vamos resolver a questão 11 aqui embaixo. Tá? Então, na letra A, primeiro ele quer saber o número de horas trabalhadas. Tá? Então, a gente teve o total de horas. Então, a Mariana trabalhou ali 20, o Diego trabalhou 25, o Fernando trabalhou 30. Então, a gente tem um total de horas aqui de 80. Beleza? Bom, o que é aquela constante de proporcionalidade K, que foi chamada ali? Tá? Essa constante ela vai fazer uma relação, tá? Sempre do valor total descontado, né, o saldo líquido, o valor líquido que foi obtido aqui pela cooperativa, então o valor líquido, tá? O lucro, né, dividido pelo total de horas trabalhadas pelas pessoas da cooperativa, tá? Então a gente vai ter em reais, a gente teve ali um lucro total de 4.800 e eu vou dividir pelo total de horas que foram 80. Então, se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai encontrar que por hora trabalhada, a gente tem ali um total de R$ 60 por hora trabalhada. Tá? Então, R$ 60 que rendeu por hora que a pessoa trabalhou. Tá? Então, resolvemos a letra A. Então, calculamos o total de horas e essa constante de proporcionalidade. Como é que a gente vai usar essa constante de proporcionalidade? Tá? Então, por exemplo, a Mariana. Tá? Vamos fazer para a Mariana e depois a gente só pensa para os demais, para as demais pessoas aqui da cooperativa. A Mariana, ela trabalhou 20 horas. Né? 20 horas naquele mês. E se eu multiplicar pela constante de proporcionalidade, ó, que é equivalente a 60 horas, R$ 60 por hora trabalhada, tá? A gente vai fazer uma simplificação aqui. Essa hora simplifica com essa hora. Então a gente vai ter um total, vai sair em reais, né? Esse produto. Então a gente vai ter em reais um valor de 1.200, tá? De acordo com as horas que a Mariana trabalhou. Tá? Ela trabalhou 20 horas, sendo que o lucro lá gerou por hora R$ 60, faz o produto ali, a gente vai ter R$ 1.200. Tá? Pensando nesse mesmo sentido, a gente vai ver ali que para o Diego, tá? Vai ser o 25 vezes 60, vai dar R$ 1.500. Tá? E para o Fernando, ele trabalhou mais, ele trabalhou 30 horas, multiplicado por 60, vai ter R$ 2.100 que ele vai receber nessa divisão proporcional do lucro pelas horas trabalhadas pelos cooperativados. Tá? Na letra C,
ele questiona ali por que esse modelo de partilha baseado em divisão proporcional é mais justo e transparente, né? Porque assim, ele vai fazer uma recompensa, né, do esforço e pelo tempo de cada um, que é o princípio da equidade, digamos assim, da economia solidária. Quem trabalhou mais ganha mais, é da cooperativa, quem trabalhou um valor menor vai menos tempo, vai ganhar o valor proporcional pelo tempo que ele trabalhou, tá? Então isso consta assim em estatuto, então não tem por que alguém aí discutir. Está lá, assinou direitinho, está tudo certo. Então essa divisão igualitária proporcional, ela é muito aplicada aí dentro das cooperativas. Tá? Salvo outras situações, de repente cada pessoa daquele bolo lá, 50% se divide igualmente, os outros 50% se divide proporcionalmente. Pode ser uma outra forma de fazer a divisão desses lucros aí. Tá? O exercício 12 é exatamente igual. É a mesma ideia, só que agora estamos usando aqui no investimento em painéis solares. Financiamento de painéis solares. Tá? Muito bem. Voltamos aqui para o nosso material didático do capítulo 6. Tá? Eu acho que não estava mostrando para vocês, né? Compartilha essa aqui, acabou não mostrando a resolução, tá? Mas enfim, a resolução do problema está aqui. Então, o número de horas, agora eu fui observar ali, né? Então, o número de horas, tá? 80 horas, a constante K de proporcionalidade, que é o valor líquido, 4.800, que é o lucro dividido pelo total de horas 80, dá uma constante de R$ 60 por hora. Tá? Para descobrir quanto cada pessoa vai ganhar, eu multiplico as horas trabalhadas pela constante. Tá? 20 vezes 60 é 120, mesma coisa para o Diego e para o Fernando. Tá? Não estava aparecendo ali para vocês. Tá? Então, essa resolução do exercício número 11, como eu falei, o exercício 12 ele é semelhante. Tá? Então, vamos compartilhar então essa guia para vocês, voltando para o nosso material didático aqui. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a geometria das embalagens, tá? E daí a gente entra no outro tópico dentro da sustentabilidade, que é chamado ecodesign. Tá? O que é isso? Tá? A gente repensar as embalagens, tá? Para que se gaste menos material, menos matéria-prima. Isso resulta em uma economia para a própria empresa, isso pode reduzir o valor do preço para o consumidor final e também, pensando em meio ambiente, um menor uso de recursos. Né? Isso reduz a quantidade de plástico, é menos plástico que tu compra, é menos petróleo que vai ser transformado lá em plástico, aí vai ser separado a matéria-prima para produzir o plástico. E menos resíduo também. Então a gente tem que pensar tudo isso, um encadeamento de consequências com relação aí ao excesso de plástico, tá? Por exemplo. Tá? Vindo aqui então, para isso, a gente vai utilizar então as ideias da geometria espacial, que a gente discutiu no capítulo 5. Tá? Então, eu trouxe, por exemplo, o que é o grande desafio da Eco Designer? É encontrar um formato geométrico que maximize o volume, ou pelo menos que mantenha o volume original do produto, e ao mesmo tempo minimize a área total. Então, eu vou precisar de uma menor área desse meu material para poder manter o mesmo valor e gastar menos material. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma indústria de alimentos para que vai reduzir sua embalagem de molho de tomate. Então, a figurinha aqui, ó, tá? Na embalagem original, a gente tem um prisma retangular, né, uma caixa, tá? Cujas dimensões ali de 10, 5 por 5, tá? 250 ml de molho de tomate. Eu quero produzir uma nova embalagem que mantenha a quantidade de molho de tomate, 250, só que me leve uma superfície menor daquele meu material, tá? Aqui gasto menos material, menos plástico, ou papel, que for, tá? Então, se a gente pensar nisso, eu tenho aqui uma proposta de um prisma retangular, que tem dimensões de 5 por 10 por 5, e eu tenho uma proposta cúbica, onde eu tenho uma dimensão, uma aresta de 6,3. Tá? Pergunta então qual seria a embalagem economicamente ou ecologicamente mais indicada. Né? Então, se a gente pensar num prisma retangular, essa caixinha aqui, ó, tá? Eu tenho duas faces iguais, são a tampa e o fundo, tá? Cuja dimensão vai ser 5 por 5. Então, eu vou ter aqui 25
centímetros quadrados e 25 centímetros quadrados em cima e embaixo. Eu tenho as laterais, 10 por 5, então aqui eu vou ter 50 desse lado e vou ter 50 aqui do outro lado. E eu tenho a frente e as costas, que equivale a 5 por 10. Tá? Então, 5 aqui de frente, ou 5 de fundo e 10 de altura, então eu vou ter 50 aqui também e vou ter 50 na parte lá de trás. Então, qual vai ser a área total? Vai ser 50 da frente, 50 do fundo, 100. Mais 50 mais 50, 100 das laterais, 200. E mais 25 da tampa, 25 do fundo, 50, 250. Certo? Agora, pensando aqui na embalagem B, já que é um cubo, todas as partes são iguais, então vai ser 6 vezes 6,3 elevado ao quadrado, que é a área do quadrado, né? A lado elevado à segunda potência. Isso aqui dá 238,14. Então eu vou ter uma diferença de 11,86 centímetros quadrados. Aparece muito pouco, tá? Mas isso é por embalagem. Imagine que uma empresa gera centenas de milhares dessas embalagens mensalmente. Então a gente pode estimar quanto de plástico essa empresa ela vai parar de utilizar ao longo de um ano, ao longo de 2 anos. E isso também tem a ver com a questão do payback. Ela vai de repente investir um valor para modificar essa embalagem e lá na frente vai se pagar pela economia de plástico que ela vai ter. Então ela vai poder utilizar lá mais plásticos, ou utilizar mais, fazer mais embalagens com a mesma quantidade de plástico. Tá? Então voltando aqui para o nosso exemplo, a embalagem A então 250, a embalagem B 238, uma diferença aqui então de 11,86, certo? Então a embalagem cúbica ela é ecologicamente mais correta e mais indicada porque usa menos plástico, mantendo o volume do meu molho de tomate. Tá? E na nossa lista de exercícios, então eu coloquei para a gente testar essa mesma ideia, tá? Vou compartilhar agora a listinha. Tem ali o exercício número 13, tá? Que está aqui uma marca de cosméticos, tem uma embalagem com sabonete em barra, eu tenho um prisma alongado de 3 por 6 por 12 e um cubo de arefa 6. Então pede as áreas da proposta A área da proposta B, e daí pela diferença eu consigo ver qual das propostas é ecologicamente mais correta. Tá? Então é uma aplicação também direta da mesma ideia que a gente desenvolveu ali no exercício. Tá? Então, vamos voltar para aqui do material didático. E para finalizar, a gente vai ver então alguns conceitos de estatística, tá? E daí eu trouxe, envolvendo essa parte da matemática, da sustentabilidade da matemática, para trazer uma discussão sobre o lixo da moda, chamado fast fashion, tá? E a estatística dos resíduos têxteis. Porque não sei se vocês já ouviram essa notícia, já ouviram falar desse tema, tá? Existe lá no Chile um deserto, o deserto de Atacama, e nesse deserto é depositado uma quantidade enorme de lixos têxteis. O que é isso? São roupas que foram produzidas e que não foram vendidas nem no período normal, nem nas liquidações nas lojas, e aquilo ficou, a moda passou, e aquilo ninguém quis comprar, e aquilo então vai ser descartado. Tá? E existe nesse deserto do Atacama esse chamado depósito né, um depósito, né? Lá no deserto de Atacama, como eu falei, no Chile. Tá? Então essas roupas foram jogadas lá. Tá? E algumas pessoas vão lá para buscar essas roupas, assim, ver o que está em condições para poder utilizar. Então esse descarte desse material aqui, ele tem que ser repensado, evidentemente. Tá? Será que se precisa tanto, tem além da contaminação, tem além desse descarte, desse desperdício, né? Ou a contaminação com plásticos, que muitos são feitos de produtos artificiais, fibras sintéticas. Tá? Vejam aqui que a estimativa é de 59 mil toneladas de roupas usadas não vendidas chegam lá em Iquique, né, ali no Chile, onde está ali o deserto do Atacama. Tá? Então, o maior símbolo, né, desse impacto negativo do fast fashion no mundo. Ou seja, a moda ela é muito rápida. De repente, um produto que a gente compra esse ano, o ano que vem já não usa mais. Tá? Até eu fiz aqui uma provocação, né? Porque se você olhasse para o guarda-roupa, e quantas peças de roupa você comprou no último ano e qual delas a gente realmente usa, né? A gente tem determinada
determinadas roupas, né, que a gente usa com mais frequência, camisetas, calças, jaquetas, blusas, e tem outras coisas que ficam lá no guarda-roupa, passa o inverno, passa o verão, passa a primavera, e a gente não usa em nenhum momento. Tá? Então a ideia é que a gente possa doar essas roupas, né, agora no inverno principalmente, doa essas roupas para pessoas que têm necessidade e tudo mais, para poder fazer com que esse produto ele circule, né? Não simplesmente ele fique estocado e daqui a um tempo, de repente, por a moda que já não se usa mais ou por outra situação, a roupa se desgasta, enfim, vai ter que ser descartado, sendo que muitas vezes nem foi usado aquele produto. Tá? E com base nisso, então, eu quis trazer os próprios exemplos que eu trouxe dessa parte de estatística, então, baseado neste tema principal. Tá? Então, eu trouxe um quadro, o quadro 3, ele fala, então, sobre alguns conceitos principais da estatística, tá? Que é uma área, então, da matemática que vai lidar com coleta e interpretação de dados. Tá? Então, um conceito importante é a população, que é um conjunto total de elementos que vão ter aquela cadeia que eu quero estudar. Tá? Então, eu quero fazer uma pesquisa com as famílias de um bairro. Então, eu tenho 5.000 famílias no bairro. Então, essa é a minha população. Evidentemente que eu não vou pesquisar todas as 5.000 famílias. Não tenho como fazer isso. Vai demorar muito. Vou ter muito trabalho, vou ter muito dado. Então, não vou fazer a pesquisa com as 5.000. Mas então eu vou pegar uma amostra, uma fração menor e representativa da população. Não é escolher a esmo. Tá? Eu posso escolher famílias com base na renda, no número de pessoas, ou na média de idade. Tá? Enfim, eu vou escolher variáveis que vão me dar uma fração representativa daquela população daquele bairro. Tá? Daí, de acordo com a pesquisa que eu quero fazer. Então, dessas 5.000, por exemplo, eu vou pesquisar por 200, tá? Para responder uma pesquisa sobre lixo doméstico. Tá? O que é o rol? Tá? O rol é a lista dos dados que eu coletei, organizados em uma ordem, tá? Crescente ou decrescente. Tá? Esse é o chamado rol. São os dados que eu coleto. Tá? Então, eu vou nessas 200 famílias, coleto todos os dados e depois eu vou organizar esses dados. Esses dados organizados da forma crescente ou decrescente constituem, então, o rol. Tá? Então, uma das perguntas aqui, número de sacolas de plástico jogadas fora por semana. Né? Então, tem 1, 2, 4 e 7. Organizei em ordem crescente esses dados. O que é a frequência? Tá? Eu tenho a frequência absoluta e a frequência relativa. Tá? A frequência absoluta é o número puro, tá? O número exato de vezes que um determinado dado aparece na minha pesquisa. Então, por exemplo, dessas 200 famílias, 45 disseram que separam o prato lixo, orgânico e reciclado. Beleza, tá? Mas dessas 45 famílias corresponde a quantos por cento do valor total? Tá? Aí vai me dar um valor que a gente consegue ter uma noção melhor, porque só de ser 45 de 200, é um valor que é um pouco menor que a quarta parte, um pouco menor que a metade, mas, né, o percentual geralmente nos dá uma noção melhor. Isso então vai ser a nossa frequência relativa. 45 de 200 é 22,5%. Como é que eu faço? 45 dividido por 200, eu vou ter lá 0,225, que eu multiplico por 100 e daí eu tenho o valor percentual. E depois aqui nós temos a média aritmética, tá? Que vai me dar uma noção geral dos meus dados, é um ponto de equilíbrio. E como é que eu calculo a média? Eu somo todos os dados e divido pelo número de dados. Tá? Então, por exemplo, 3 pessoas jogam fora 2, 3 e 10 quilos de roupa. Qual é a média que é descartada? Eu tenho 3 dados, então por isso eu divido por 3 e somo os valores dos dados obtidos. Vai dar aqui 15 dividido por 3, a média descartada por essas 3 pessoas é de 5 quilos de roupa. Tá? Claro, existem outras médias, nós temos a média ponderada, a média harmônica, a média geométrica, né? Mas a média aritmética é mais simples. Soma tudo e divide pelo número de dados. Tipo nota em escola, né? Soma todas as notas e divide pelo número de avaliações. Tá? A mediana. O que é a mediana? Desse meu rol de dados que eu organizei, a mediana vai ser o valor central. Tá? O valor que fica exatamente no meio dessa minha lista de dados.
Ou seja, eu vou ter então 50% dos dados para cima e 50% dos dados abaixo. Então, nesse, por exemplo, no rol de roupas compradas, vou botar aqui mais acima para poder ficar melhor a observação. No rol de roupas compradas, 2, 4, 6, 12, 30 roupas. A mediana é o valor central dessa lista. Eu tenho 2, 4, 6, 12 e 30. Qual é o valor do meio? Então, eu tenho 5 dados, é o 6. Então, a minha mediana vale 6. Tá? Então, quando eu tenho um número ímpar de dados, eu sempre vou ter um valor do meio. Esse número do meio, esse valor do meio, esse dado do meio é a minha mediana. Quando eu tenho um valor par de dados, eu não vou ter um valor central. Eu tenho 10 dados, eu vou ter 5 e 5, não tenho um valor no meio que separe duas metades iguais. Então eu pego os dois valores do meio e faço uma média. E assim, até tem um exemplo que a gente vai trabalhar com isso ali adiante. Tá? Mas a mediana é um valor que fica no meio do meu rol, claro, os dados já organizados, direitinho, e daí eu vou lá e pego o valor do meio. O que é a moda? Tá? A gente pode pensar na moda como também o conceito comum de moda. Né? O que é uma roupa que está em moda? É uma roupa que todo mundo usa. A gente vê muito por aí. Tá? É o valor mais popular da pesquisa, tá? Que aparece com maior frequência absoluta. Então, nesse rol aqui de número de camisas que a pessoa utiliza, tá? 3, 7, 7, 10 e 15. Qual é o valor que aparece mais vezes? É o 7. Aparece duas vezes. Tá? Apareceu duas vezes o número 7. Então, essa é a moda. Tá? E por último, a amplitude. O que é a amplitude? É a diferença do menor e o maior dado. Tá? Então, é a minha amplitude daquele meu rol de dados. Tá? Então, se, por exemplo, na pesquisa lá de lixo descartado de plástico, eu tenho o menor dado é 2 e o maior dado é 12. A diferença de ambos, 10 quilos. A minha amplitude é de 10. Se eu passo de 2, o maior valor que eu tenho vai ser 12, porque a minha amplitude é de 10 kg. Tá? Muito bem. Então, a gente trabalhou aqui dentro desse contexto, né, da moda, de pesquisa, de dados de moda, moda no sentido de roupas, né, tá? E também tem o conceito de moda da estatística. Tá? Aqui eu trouxe dois exemplos de aplicação das ideias de estatística, tá? Deixei aqui no material de dados para vocês. Eu também separei alguns exemplos do nosso exercício, para ter mais, né? Para poder fazer essa observação melhor. Tá? Eu separei aqui o exercício número 15 e depois eu separei lá o exercício 19, que eu achei bem interessante. Tá? Vamos no exercício número 15. Vamos lá para a lista de exercícios, compartilhar essa guia com vocês, né? Claro. Vai aparecer aí a lista daqui a pouquinho. Vou dar uma atualizada aqui na tela. Aí apareceu a lista mais uma vez. Vou botar aqui a canetinha para a gente escrever. Então vamos ao exercício número 15. Tá? Diz o seguinte. Muitas dessas questões que eu tirei aqui do nosso exercício de concurso, tá? Concurso público bem atuais, inclusive até desse ano. Tá? Uma ou outra fez alguma adaptação, mas em geral são questões de concurso. Numa universidade foi realizada uma pesquisa com um grupo de estudantes do curso de engenharia de software sobre o tempo em horas que eles dedicam ao estudo diário. Os resultados em horas obtidos foram os seguintes. Tem uma lista de dados brutos, porque está fora de ordem. Tem 2, 4, 3, 5, 4, 6, está fora de ordem. Tá? Então isso ainda não constitui o meu rol. O rol é quando eu coloco esses dados em ordem. Vamos colocar esse dado então em ordem crescente. Tá? Então, qual é o menor dado que eu tenho aqui? É 2. Então vamos lá. Vamos botar aqui. Então, tenho 2, esse aqui. Depois tem um outro 2 aqui, ó. 2, outro 2, não tem mais 2. Agora o próximo é o 3, ó, que aparece aqui. Então, 3, o outro 3. Agora vem o 4, que aparece aqui. Então a gente vai marcando para não se perder. 4, agora esse outro 4. Tem um terceiro 4. Tem um quarto e um quinto 4. 4 e 4. Depois eu tenho 5, que aparece duas vezes. 5 e 5. E depois tem o 6. Tá? Então a gente vai marcando para não se perder.
Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dados. Fechou. Então agora isso aqui é o meu rol, porque os dados estão organizados, em ordem crescente nesse caso. Certo. Vamos agora ver as afirmações. Ele fala de média, então, ó, ele fala de média, mediana, moda e amplitude. Então vamos calcular a primeira média, tá? Que é um xizinho, uma barra em cima é a nossa média. Então eu tenho que somar todos esses dados aqui e dividir pelo número de dados, que é 12. Aqui eu tenho 12 dados coletados. Se eu fizer essa soma, 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4, ela dá até o 6, tá? Eu já fiz aqui para a gente poupar tempo. Esse valor final vai dar 46. É a soma de todos os dados coletados. Eu tenho 12 dados coletados. Fazendo essa divisão aqui, vai dar 3,83. A grama dízima periódica. O enunciado 1 diz que a média do tempo de estudo é de 3,5. E aqui ele contou 3,8. Então essa 1 aqui está incorreta. Perfeito? Então aqui é a média. Tá? Depois da mediana. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês. A gente utilizou como símbolo de mediana, para manter o padrão aqui. A mediana MD. Tá? Então, vamos fazer aqui de azul a mediana. Tá? A mediana. Tá? Daí, em cima do rol que eu tenho aqui 12 dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outros 6 aqui. Tá? Então, eu não tenho um número exatamente no meio, porque eu tenho um número par de dados, 12. Como é que eu determino a mediana? Eu vou pegar os dois valores centrais, esse 4 e esse 4. E deles eu faço uma média. Tá? Bom, a média de 4 e 4 é 4, né? Mas vamos fazer aqui. Então, 4 mais 4 dividido por 2. Então, a mediana vale aqui 2. A mediana vale 4. 4 mais 4, 8 por 2, 4. Então, a mediana de tempo de estudo é de 4 horas. Correto? Tá? Então, quando o número é ímpar, eu tenho um número no meio. Separa as duas metades iguais. Quando o número é par, eu não consigo ter esse número central. Tá? Então, eu vou fazer os dois valores. O final da primeira metade e o comecinho da segunda, os dois números do meio, eu faço a média e determino a mediana. Tá? Vamos ver, então, a moda. Que a gente chama de MO. A moda, tá? É o valor que se repete mais vezes. Qual é o valor que se repete mais vezes? Claramente é o 4. Ó. O 4 ele aparece 5 vezes. Tá? O dado 4. Então, o 4 aparece, vou escrever aqui, né? Aparece 5 vezes. Tá? E diz ali, a moda do tempo estudado diário é de 4 horas. Correto. A amplitude dos dados é de 4 horas. Como é que eu calculo essa amplitude? Vamos botar aqui de amarelo. Não, vamos botar vamos botar de amarelo. Então, a nossa amplitude. Eu sempre vou pegar o maior dado, 6, e subtrair o menor dado, 2. Então, isso aqui vai dar 4. Então, a amplitude dos dados é de 4 horas. Correto. Então, corretas, 2, 3 e 4, alternativa D, nesse nosso exercício de mediana, moda, média e amplitude. Eu selecionei essa questão porque ele trabalha já, né, os 4 conceitos aí importantes de medidas de dados estatísticos. Tá? Muito bem. E para a gente finalizar, nós vamos falar aqui, eu separei o exercício 19, tá? Porque ele fala um pouquinho também de geometria, né? Podemos resolver de várias maneiras esse exercício, até mentalmente, inclusive. Né? A Secretaria de Saúde de um município realizou uma pesquisa que tinha como objetivo determinar o número de habitantes do município que já tinham tomado a nova vacina contra a Covid. Após a coleta de dados, foi possível construir um gráfico de setores a seguir. Então, eu tenho um gráfico que aponta ali uma parte grande da população que tomou a vacina e uma fração menor que não foi vacinada. E note que ali que ele dá ângulos, né? E aqui
esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. Então essas linhas são perpendiculares, tá? E esse outro ângulo aqui é 270, tá? Como é que eu posso estimar qual é o percentual, que é o que pede ali do número de pessoas vacinadas, né? 70, 75, 80, 85, tá? Vamos pensar o seguinte, que o total desse ângulo aqui, que é a volta completa, vale 360 graus, tá? E isso equivale a 100% das pessoas que foram analisadas, tá? Ele quer saber das pessoas vacinadas, né? As pessoas vacinadas, no gráfico, correspondem a um setor de 260 graus, tá? Isso aqui vai ser X%, tá? Se a gente fizer, então, a regrinha de 3.600, ou 360 vezes X, 260 vezes 100, tá? Vamos cortar uns zeros aqui, esses zeros aqui com esses zeros aqui, já facilita o nosso cálculo, né? Então vai dar 2.700 dividido por 36. Isso aqui vai dar 75%, que é a área desse setor aqui. Então isso aqui é 75%, isso aqui equivale a 25%. Né? Também com os valores que está aqui, está bem evidente, né? Isso aqui equivale a 3 quartos, isso aqui é 1 quarto. Né? Tá? Se a gente pensar aqui nas pessoas vacinadas, também posso pensar em 3 quartos, tá? De 270, né? Tá? Ou 3 quartos, perdão, de 360 no total. E vai dar 75% também. Vamos pensar por esse outro ponto de vista. Tá? Então, um exercício aí bem tranquilinho de fazer, né? Tá? Bem fácil de quando eu conseguir entender. Então, o exercício ali é a letra B nessa questão aí, mas uma questão de concurso também, inclusive bem recente. Tá? Gente, então, com esse tópico de estatística, a gente finaliza o nosso curso de matemática básica EAD. Tá? A gente trabalhou exatamente, eu vou abrir aqui o nosso Moodle, que é a nossa plataforma, a nossa sala de aula. Tá? A gente trabalhou, então, no capítulo 1, a parte de conjuntos numéricos e operações fundamentais. No capítulo número 2, deixa eu compartilhar aqui, né? Nossa, não vou enxergar. Agora sim, voltamos então. Capítulo 1, nós trabalhamos conjuntos numéricos e operações fundamentais. No capítulo 2, nós discutimos frações, proporções e porcentagens. Usamos esse capítulo 2 aqui bastante, no capítulo 6, por exemplo. Tá? Capítulo 3, trabalhamos expressões algébricas e equações. Capítulo 4, discutimos funções de plano cartesiano. No capítulo 5, trabalhamos geometria plano espacial e relações trigonométricas. E esse capítulo 6, nós destacamos aqui a matemática e a sustentabilidade, envolvendo conceitos que nós já tínhamos trabalhado e conceitos que a gente não tinha discutido com matemática financeira e estatística. Tá? Bom, o cronograma, então, da reta final desse nosso curso, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente prorrogou o final do curso, seria dia 30, seria terça-feira que vem, então eu prorroguei para o dia 8/7, que é a quarta-feira da outra semana ainda, tá? Creio que até amanhã eu já consigo colocar para vocês a avaliação desse capítulo 6, que deve ficar aberto até o dia 8/7, tá? E também nós vamos aproveitar esse período para colocar em dia tudo aquilo que ficou para trás, aí, de alguma tarefa, de alguma avaliação. Então, quem ficou com alguma coisa pendente, por favor, entre em contato para que a gente possa, então, organizar essas recuperações aí. Tá? Aí, depois do dia 8, até porque é um momento que finaliza o semestre aqui dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, eu já tenho que fechar as notas e fazer a publicação lá no SIGA, né? Que é aquela plataforma que vocês também estão inscritos, nossa é o gerenciamento de sistema acadêmico, o sistema de gerenciamento acadêmico. Tá? Então as notas vão para lá, quem conseguir atingir pelo menos média 6 vai ter lá o êxito na conclusão desse nosso curso, depois o certificado vai ficar disponível para que vocês possam baixar e utilizá-lo da melhor maneira possível. Tá? Esse mesmo curso ele vai ser ofertado no segundo semestre, inclusive o edital já está em vigência, já foi publicado o edital. Entre nas páginas do IFSC Editais, tá? Onde vocês vão ter
caso queiram fazer o curso novamente ou indicar para uma outra pessoa, por exemplo. Esse curso vai ser ofertado nesse próximo semestre, né, de 2006, 2026-2. Ele também vai ser oferecido o ano que vem, tá, no primeiro semestre de 2027. E a ideia é que no segundo semestre de 2027 a gente ofereça um outro curso de geometria básica. Né? Então, focar só na geometria, tanto plana como espacial, num curso também no formato EAD. Tá? Então, eu quero agradecer a todos que conseguimos chegar aqui ao final do curso. Né? Algumas pessoas acabaram desistindo por uma série de motivos, outros conseguiram resgatar. Né? Enfim, a gente sempre consegue conversar para resolver algum problema, conseguir ver alguma atividade que ficou para trás, alguma avaliação, enfim, a tentar fazer com que todo mundo consiga ter êxito no curso ao final do encerramento aqui da nossa atividade. Tá? Então, agradeço a todos que acompanharam esse curso até o fim, desde o capítulo 1 até o nosso final. A gente tem nossos canais de comunicação pelo grupo do WhatsApp, pelo próprio Moodle, por e-mail, enfim. Se tiver alguma dificuldade, por favor, não deixe de entrar em contato. Tá bom? Então, deixo aqui a minha saudação, deixo aqui uma boa semana para vocês. E a gente pode se falando nos nossos canais. Essa foi aqui nossa última aula ao vivo. Essa aula está gravada, ela vai ficar disponível depois no YouTube e também aqui dentro do mundo. Tá certo? Então, um abraço a todos e até uma próxima.